Voltamos com o programa Opinião. Veja só esse fato. Um homem com uma criança no colo entrou no shopping Rio Sul, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Colocou a criança no chão e foi embora. O menino de 2 anos ficou sozinho no local, brincando com a sua bolinha. Momento em que um homem percebeu que a criança estava sozinha, acionou o segurança do shopping, que a encaminhou para a delegacia. O caso está sendo investigado pela polícia, considerando o crime como abandono de incapaz. E em que conclusão a gente pode chegar diante disso? Como uma mãe ou um pai pode abandonar o seu próprio filho tão indefeso? Bem, a gente percebe, e pelos fatos que foram relatados, o pai se dirigiu para trabalhar ali no shopping. Então, pelo menos eu consegui compreender a cena o seguinte: o pai estava indo trabalhar e vinha discutindo com a mãe da criança. Quando chegou na porta, na entrada do shopping, simplesmente a mãe entregou o filho e disse: é teu, te vira. E ele pegou a criança, colocou lá e disse: pegue e leve para casa que eu estou indo trabalhar. E deu as costas e foi embora. A mãe, por outro lado, se virou e também foi embora. Então, ele foi trabalhar e ela foi embora e a criança ficou só. É uma situação difícil, Rabelo. Muito difícil, realmente. Eu acho que é omissão, é abandono de criança. E ainda bem que uma pessoa de bem passou, levou para o segurança e levaram a criança para uma delegacia de polícia. Fato pior, a gente tem acompanhado na imprensa, ontem no Carlos já viu, é de deixar uma criança dentro do carro e a criança morrer. Fato como esse, a imprensa morrer asfixiada, né? Falta de oxigênio. Então, aí é homicídio culposo. Como deixar uma criança sem saber nadar, Caruaru, nós tivemos um caso desse, e acontece, deixar uma criança sem saber nadar junto da piscina, tivemos um caso em Caruaru, que deixou a família até hoje chocada. Então, são alertas como esse, você ir para o supermercado, sair nas carreiras nesse mundo louco, deixar um filho dentro do carro e depois encontrar morto. Deixar uma criança na beira de uma piscina, de uma creche, de uma escola particular ou a da própria residência, tivemos casos aqui em nossa cidade, é uma irresponsabilidade. Para que você não tenha esse transtorno como educador, como pai, como mãe, tenha mais cuidado. O mais importante não é a briga de um marido e mulher, o importante é o filho, e um filho como esse, criança, não merece esse tratamento. É bom que responda criminalmente pelo crime, que isso é crime. Na realidade, a criança poderia ter tido um final pior do que essa teve, porque tivemos casos em Caruaru bem pior, das crianças morrerem, como todo mundo sabe que acontece. A própria curiosidade da criança, a criança pega um prego, se você não tiver cuidado, ela vai colocar numa tomada. Isso. A criança pega uma caixa de fósforo, que você deixa ao alcance dela, ela pode, de repente, provocar um incêndio em casa. Remédio que você deixa ao alcance da criança, tem sempre essas recomendações. Mas, infelizmente, as pessoas são relapsas, as pessoas não têm amor acima, antes de mais nada, amor. E talvez seja, muitas vezes, por conta, imagina-se que a impunidade prevalece em tantos e tantos casos, e um desses é mais um para que, na avaliação daquele que, infelizmente, negligencia com o filho, vai ficar e vai passar em brancas nuvens. Esperamos que fatos como estes, na hora que aconteçam, que haja realmente a punição para que as pessoas, acima de tudo, saibam que nós devemos ter regras. É lógico que a gente não deve estar a toda hora, a todo instante, dando bronca numa criança. Você deve dar liberdade a ela, ao mesmo tempo fiscalizar, observar, para que ela aprenda também a se defender. Entretanto, isso aí é realmente uma coisa que tem que ser punido mesmo. Não só o pai, os dois, pai e mãe. E a gente olha uma situação dessa e nós tivemos nossos relacionamentos, nós já brigamos muitas vezes, e a pergunta que vem aí na mente agora é: quando um casal está brigando, naquele momento quente, como é que fica a cabeça? Ele pensa realmente, o que aconteceu? Ele disse: eu vou trabalhar Ô, Rosimael, inclusive até o próprio casal tem que entender que na hora que briga na frente do filho de uma criança, é deseducar. A criança está sendo está formando, está se formando ainda, e a criança vê o pai e a mãe brigando constantemente. Isso é um exemplo terrível. Afora, infelizmente, o fato de se deixar se abandonar completamente a criança. Por mais que você tenha problemas, todos nós temos, mas nós devemos, acima de tudo, nessas horas, evitar para que a criança não cresça com exemplos terríveis. Aí, Rabelo, eu pergunto aqui, Antônio Carlos citou ali há pouco a impunidade. Isso. Qual seria a pena? É uma lesão, você tem o Código Penal, ele constitui, esse grande problema da legislação penal brasileira, é que está muito branda.
Nós temos que ter duas reformas nesse país, da reforma da lei eleitoral, que na mão dos políticos não passa nunca, e da lei penal. Né? Eu sou defensor de uma legislação penal mais rígida, começando dos crimes que a gente diz que menores não são, como um desses. Tem que ser realmente a detenção de 1, 2 anos, você é primário, não fica um dia preso, paga fiança, a maior parte dos crimes. Então, vermelho, não chegamos a nada. E eu aproveito esse momento para dizer que nós estamos prestes também a uma data, um período onde, por descuido dos pais, é o São João. O que existe crianças que ficam defeituosas por queima de fogos, né, por irresponsabilidade, achar engraçadinho, até aquele negócio chuveirinho aqui, ele pode provocar uma queimadura. Você imagina que pai que dá aquele estorpedo para os filhos numa época dessa. Então, pelo amor de Deus, o Hospital da Restauração, a gente vê a estatística, a gente, nas cidades da capital do interior, então, pelo amor de Deus, São João está chegando, vamos zelar pela saúde dos nossos filhos, e você que é pai, seja responsável, você que é mãe. Então, tá aí o exemplo, talvez um dos grandes problemas hoje que acontece com o nosso país, com o nosso estado, né, porque fazemos parte de uma mesma legislação. Aqui no Brasil não existe a diferença de estado para estado, mas a punição é em toda a nação, né, o nosso código é para toda a nação, e aí a gente fica se questionando, se perguntando, por que leis tão brandas? Por que é que os nossos deputados ainda brincam o tempo inteiro com tudo que está acontecendo? Parecia o show da Xuxa lá no domingo passado, né? Na minha infância, um beijinho para minha mãe, para o meu pai, para você. No entanto, não se preocupam em fazer leis rígidas. Sabe por quê? Porque eles têm medo de ir para a cadeia. Se eles não tivessem esse medo, de repente as leis iam ser 10 anos de cadeia, 10 anos sem atenuante nenhum. Ele ia ter 15 anos de cadeia, sem atenuante nenhuma. Porque até hoje, Antônio Carlos, eu me pergunto, o que acontece quando alguém diz, fulano vai pegar de 12 a 30 anos quando matou? Ué, matou. 30 anos. Daí em diante, meu amigo, vamos agora colocar as penas que cabe a ele se ele cometeu um crime com maiores problemas. Pelo menos vem assim na minha cabeça. Sem contar que tem gente que às vezes é flagrado num delito, num crime, e que faz bem pouco tempo que foi liberado. Faz pouco tempo que foi liberado, aí volta para a criminalidade. Reincidente. A reincidência por conta justamente da falta de punição. Muito bem. E o programa Opinião desta quinta-feira chegou ao fim. Então aproveite aí o resto do dia, curta aí sua família nesse feriadão e continue ligado aqui na sua TV Nova Nordeste, que amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser. Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Até mais, abraços, uns abraços também para os nossos convidados. Até mais.